existe um exercício que você vai duvidar. Um antigo que foi esquecido. Tão poderoso que pode silenciar qualquer pensamento que te tortura neste momento. Você conhece aquela sensação? Quando sua mente não para. Um pensamento puxa outro, e outro, e outro. Como se dentro da sua cabeça houvesse uma multidão gritando ao mesmo tempo. E você só quer silêncio. Por 3.000 anos, mestres espirituais guardaram um segredo, um exercício que não exige postura especial. Não precisa de incenso, não precisa de mantras complicados. Apenas uma técnica tão óbvia que nossa mente contemporânea a rejeita por ser simples demais. Mas antes de revelar esse exercício, preciso te contar algo que vai mudar tudo que você pensa sobre a prática de quietude mental. A maioria das pessoas acredita que meditar é parar os pensamentos. Erro fatal. É como tentar parar um rio empurrando a água com as mãos. Quanto mais você tenta, mais agitada ela fica. Os mestres descobriram algo revolucionário. Eles não param os pensamentos. Eles fazem algo muito mais inteligente. Algo que Eckhart Tolle chamou de a porta de entrada para o eterno presente. Imagino que você já tentou meditar antes. Sentou em uma posição confortável, fechou os olhos, tentou esvaziar a mente. E o que aconteceu? Sua mente ficou ainda mais barulhenta. Como se você tivesse cutucado uma colmeia agitada. Não foi culpa sua. Você estava usando a abordagem errada. Vou te contar sobre uma monja chamada Ana. Ela passou 40 anos estudando a natureza da mente. 40 anos observando como os pensamentos nascem, crescem e morrem. E ela descobriu algo que vai contra tudo o que você aprendeu. Os pensamentos não são seus inimigos. Eles são como nuvens no céu da sua consciência. E assim como você não luta contra as nuvens quando olha para o céu, você não precisa lutar contra os pensamentos quando olha para sua mente. O exercício que vou te ensinar não é sobre eliminar pensamentos, é sobre encontrar o espaço entre eles. O silêncio que existe antes do primeiro pensamento chegar. O vazio que permanece depois que o último pensamento vai embora. Esse espaço, os mestres chamam de paz interior. Eckhart Tolle chama de presença. Mas o nome não importa. O que importa é que você já conhece esse lugar. Você já esteve lá. Lembra da última vez que você ficou completamente absorvido em algo? Assistindo um pôr do sol na praia, ouvindo uma música que tocou sua alma. Olhando nos olhos de alguém que você ama. Esses momentos, onde estavam seus pensamentos? Eles simplesmente desapareceram. Você não sentiu falta deles. Pelo contrário, você se sentiu mais vivo, mais presente, você mesmo. Essa é a chave. Você não precisa criar esse estado. Ele já existe dentro de você. O exercício dos mestres apenas remove os obstáculos que impedem você de acessá-lo. Mas aqui está o paradoxo que deixa todo mundo confuso. Para encontrar esse silêncio interno, você não pode procurá-lo diretamente. É como tentar pegar sua própria sombra. Quanto mais você corre atrás dela, mais ela foge de você. Os mestres descobriram que existe um caminho indireto, uma porta lateral. Um truque tão elegante que parece mágica, mas é pura ciência da consciência. Vou revelar este exercício em instantes, mas primeiro, preciso te avisar sobre algo importante. Algo que pode determinar se essa técnica vai funcionar com você ou não. Nossa mente contemporânea está viciada em complexidade. Nós acreditamos que se algo é simples, não pode ser poderoso. Que se não dói, não funciona. Que se não exige esforço, não vale a pena. Esse é o primeiro obstáculo que você vai enfrentar. Sua mente vai tentar rejeitar esse exercício por ser fácil demais. Ela vai dizer, isso é bobagem, isso não vai funcionar. Precisa ser mais complicado. Deixe-me te contar sobre Ana. Gerente de projetos de 42 anos. Mente sempre acelerada. Insônia crônica. Ansiedade constante. Terapia, medicamentos,
apps de meditação, workshops de mindfulness. Nada funcionou completamente. Até que ela conheceu esse exercício dos mestres. Na primeira semana, ela achou ridículo. Como algo tão simples pode resolver algo tão complexo quanto minha ansiedade. Mas ela persistiu, por curiosidade, por desespero, por não ter mais nada a perder. Na segunda semana, algo mudou. Não foi um milagre instantâneo, algo mais sutil. Se alguém tivesse baixado o volume do rádio da sua mente. Os pensamentos ainda estavam lá, mas menos urgentes, menos desesperadores. Na terceira semana, teve sua primeira experiência. Verdadeiro silêncio mental. Durou apenas alguns segundos, mas foram os segundos mais profundos que ela já havia experimentado em toda a sua vida adulta. Hoje, 2 anos depois, Ana pratica esse exercício todo dia. Não por obrigação, por prazer, por vício no silêncio, por amor à paz que encontrou dentro de si mesma. E qual foi a diferença entre Ana e todas as outras técnicas que ela tinha tentado? Ana parou de lutar. Parou de tentar controlar, parou de forçar o silêncio e começou a fazer algo completamente diferente. Algo que vai contra todos os seus instintos sobre como a mente deveria funcionar. Ela começou a observar. Não observar os pensamentos tentando analisá-los. Não observar tentando mudá-los. Não observar tentando pará-los. Apenas observar. Como quem observa a chuva na janela, sem pressa, sem julgamento, sem agenda. E aqui está o segredo que os mestres descobriram há 3.000 anos. Quando você observa um pensamento sem se envolver com ele, algo mágico acontece. Ele perde o poder sobre você. Ele se torna apenas um evento mental, como um som que passa, como uma sensação que vem e vai. Você percebe que não são seus pensamentos. Você é aquele que observa os pensamentos. E entre o observador e o observado, existe um espaço, um silêncio, uma paz que não depende de circunstâncias externas. Mas como exatamente você pratica essa observação? Como você encontra esse espaço interno? Como você acessa esse silêncio que os mestres conhecem tão bem? O exercício que vou te ensinar agora tem 4 passos. 4 movimentos simples que vão te levar diretamente ao centro de si mesmo, ao lugar onde sua verdadeira natureza reside, ao santuário interior que nenhuma tempestade externa pode tocar. Primeiro passo, e talvez o mais importante de todos. Você não precisa sentar em posição especial. Pode estar caminhando, pode estar lavando louça, pode estar no trânsito. A posição do corpo não importa. O que importa é a posição da sua atenção. Respire normalmente. Não tente controlar a respiração. Apenas observe o ar entrando, observe o ar saindo. Como se você fosse um cientista estudando o fenômeno da respiração pela primeira vez. E aqui está a chave. Quando um pensamento aparecer, e ele vai aparecer, não tente expulsá-lo. Em vez disso, gentilmente, delicadamente, retorne sua atenção para a respiração. Imagine que você está redirecionando uma criança distraída de volta à brincadeira, sem irritação, sem frustração, sem sensação de fracasso, apenas um redirecionamento suave, como uma folha que cai no rio e é levada pela correnteza. Segundo passo, este vai surpreendê-lo. Quando sua mente estiver mais calma, não completamente quieta, mas menos agitada, preste atenção no silêncio entre os pensamentos. Aquele pequeno espaço vazio que existe antes do próximo pensamento chegar. No início, esse espaço pode durar apenas uma fração de segundo. É como um clarão de luz entre 2 nuvens escuras. Mas está lá, e você pode aprender a reconhecê-lo. Eckhart Tolle chama esse espaço de espaço da presença, o estado original da consciência, antes dos condicionamentos, antes das preocupações, antes do barulho da vida contemporânea. Terceiro passo,
E aqui está onde a mágica realmente acontece. Em vez de tentar expandir esse espaço de silêncio, simplesmente descanse nele. Encontra uma clareira na Mata Atlântica e decide sentar um pouco. Sem pressão, sem pressa, sem expectativas. Se um pensamento aparecer e quebrar o silêncio, não se preocupe. É normal, é natural, é parte do processo. Simplesmente retorne ao primeiro passo. Respire, observe gentilmente. E se o silêncio durar mais tempo, maravilhoso. Se durar menos, também maravilhoso. O objetivo não é performance, é intimidade. Intimidade com a sua própria natureza essencial. O mais sutil de todos, depois de alguns minutos praticando, até terminal. Ou alguns segundos, se for sua primeira vez, simplesmente pare. Abra os olhos se estavam fechados. Retorne às suas atividades normais. Mas carregue com você a lembrança desse silêncio, como se você tivesse visitado um lugar sagrado e trouxesse um pouco da sua energia de volta ao mundo cotidiano. Porque aqui está o que Eckhart Tolle e os mestres espirituais sabem, e que a maioria das pessoas não percebe. O silêncio não é algo que você encontra apenas na prática de quietude mental. O silêncio é sua natureza fundamental, sua essência mais profunda, o que você realmente é por baixo de todos os pensamentos, emoções e identificações. E uma vez que você conhece essa verdade, uma vez que você experimenta esse silêncio, mesmo que por alguns segundos, sua vida começa a mudar. Não de forma dramática, de forma sutil, como uma flor que desabrocha lentamente. Você começa a perceber que seus pensamentos mais dramáticos não são tão importantes quanto pareciam. Suas preocupações mais urgentes não são tão urgentes quanto você acreditava. Seus medos mais profundos não têm raiz na realidade presente. Não porque você se torna indiferente, porque você encontra um lugar dentro de si mesmo que não é tocado pelos altos e baixos da vida. Um refúgio interno, uma fonte de paz que não depende de circunstâncias externas. Deixe-me ser honesto com você. Este exercício não vai resolver todos os seus problemas da noite para o dia. Não vai eliminar completamente sua ansiedade. Não vai fazer seus pensamentos difíceis desaparecerem para sempre. Ele vai fazer é te dar algo muito mais valioso. Vai te dar a capacidade de encontrar paz no meio do caos, silêncio no meio do barulho, clareza no meio da confusão. E talvez, apenas talvez, você vai descobrir que aquela pessoa que você tem procurado se tornar, aquela versão melhor de si mesmo que você imagina alcançar no futuro, já existe dentro de você agora, esperando ser descoberta no silêncio entre seus pensamentos. Tem mais uma coisa que preciso te contar. Algo que pode parecer paradoxal, mas que é essencial para o sucesso desta prática. Quanto mais você mesmo acontece com este exercício de Eckhart Tolle. Ele funciona através da rendição, não do controle. Através da aceitação, não da resistência. Através do permitir, não do forçar. E aqui está a parte que vai desafiar tudo o que você acredita sobre crescimento pessoal e autoajuda. Você não precisa melhorar. Você não precisa se tornar mais espiritual. Você não precisa alcançar um estado especial de consciência. Você já é completo. Já é inteiro. Já é perfeito. Exatamente como está agora. O exercício não adiciona nada ao que você já é. Ele simplesmente remove as camadas de ruído mental que impedem você de reconhecer sua natureza essencial. É como limpar a poeira de um espelho. O espelho não se torna mais espelho. Ele apenas revela sua capacidade natural de refletir. Deixe-me te contar sobre Ana, gerente de projetos de 58 anos. Mente analítica, sempre questionando, sempre duvidando, sempre procurando a lógica por trás de tudo. Quando Ana conheceu este exercício, sua primeira reação foi ceticismo. Como algo tão simples pode ter impacto real? Onde estão os estudos científicos? Qual é a explicação neurológica?
Ela queria provas antes de praticar. Queria entender antes de experimentar. Queria garantias antes de se comprometer. Mas depois de 3 meses pesquisando sobre meditação, neurociência e espiritualidade, Ana percebeu algo fundamental. Ela estava usando a mente para entender algo que transcende a mente. Era como tentar medir o oceano com uma xícara. Então ela fez algo que ia contra todos os seus instintos. Ela parou de analisar e começou a praticar. Nos primeiros dias, sua mente analítica continuou comentando sobre tudo. Isso é bobagem. Você está perdendo tempo. Isso não tem base científica. Ser esses comentários como apenas mais pensamentos, nuvens passando no céu da consciência. Lentamente, muito lentamente, ela começou a notar algo extraordinário. Entre os pensamentos analíticos, havia espaços de clareza, momentos de quietude que não precisavam de explicação, experiências de paz que transcendiam qualquer conceito ou teoria. Ana descobriu que existe uma forma de conhecimento que não passa pela mente, uma inteligência que não precisa de palavras, uma sabedoria que emerge do silêncio. Hoje, 5 anos depois, Ana continua sendo analítica nos negócios. Continua questionando, continua pensando. Mas ela não é mais escrava dos próprios pensamentos. Ela sabe que existe um lugar dentro dela que não pode ser tocado pela análise. Um santuário de paz que não precisa de justificativa. E você sabe qual foi o momento decisivo na jornada de Ana? Não foi quando ela entendeu o exercício intelectualmente. Foi quando ela parou de tentar entender. Quando ela se rendeu ao mistério. Quando ela aceitou que algumas experiências são profundas demais para serem capturadas por conceitos. Agora, eu vou te ensinar uma variação mais aprofundada deste exercício. Algo que os mestres espirituais mais experientes usam para ir ainda mais a fundo em sua prática de quietude mental. Mas antes, preciso que você entenda algo muito importante. Essa variação não é melhor que a versão básica. Não é mais espiritual. Não vai te levar a um estado mais iluminado de consciência. É simplesmente diferente, como diferentes caminhos que levam ao mesmo jardim secreto. A variação avançada se baseia numa descoberta incrível que esses mestres fizeram ao longo dos séculos. Eles perceberam que nossos pensamentos mais perturbadores, nossos medos mais profundos, nossas preocupações mais insistentes, todos eles têm algo em comum. Só existem no tempo, no passado ou no futuro, nunca no presente puro. Pense nisso. Quando você está verdadeiramente presente, quando está completamente absorto no agora, onde estão suas preocupações sobre o futuro? Onde estão seus arrependimentos do passado? Onde está sua ansiedade sobre coisas que podem ou não acontecer? Eles simplesmente se dissolvem, como fumaça se dissipando no ar. Os mestres descobriram que o presente é naturalmente silencioso. Não porque não há pensamentos no presente, mas porque os pensamentos que realmente nos perturbam não conseguem sobreviver na dimensão do agora. Então, eles desenvolveram uma técnica para ancorar a consciência no presente, para treinar a mente a reconhecer a diferença entre estar pensando sobre o agora e estar realmente no agora. A técnica é enganosamente simples, como todas as coisas mais poderosas costumam ser. Escolha qualquer objeto ao seu redor, uma caneta, uma planta, sua própria mão. Não importa o que seja, apenas certifique-se de que é algo físico, tangível. Agora, observe esse objeto com atenção total. Não analise, não descreva mentalmente. Apenas veja como você estivesse vendo pela primeira vez. Como se você fosse um pesquisador estudando um artefato de uma civilização antiga. Note as cores, as texturas, as sombras, a forma. Mas note sem palavras. Note diretamente, como um animal observa, com presença total.
mas sem nenhum comentário mental. O que você vai descobrir é extraordinário quando você observa algo completamente, quando você está verdadeiramente presente para um objeto. Sua absorção natural. É como quando você está assistindo uma novela fascinante. Você não precisa se esforçar para parar de pensar em outras coisas. A novela naturalmente captura toda a sua atenção. Da mesma forma, o presente, quando verdadeiramente experimentado, naturalmente absorve toda a sua consciência. E nessa absorção total, existe uma paz que transcende o entendimento. Mas aqui está onde fica ainda mais interessante. Depois de alguns minutos observando o objeto, lentamente mova sua atenção para o observador, para aquele que está observando, para você mesmo observando. E você vai descobrir algo que pode revolucionar completamente sua compreensão de quem você realmente é. Você vai perceber que aquele que observa não tem forma, não tem idade, não tem história, não tem problemas. É pura consciência, puro estar. Os mestres chamam isso de reconhecimento da natureza original. O momento em que você percebe que sua identidade verdadeira não são seus pensamentos, emoções ou histórias pessoais. Sua identidade verdadeira é a consciência na qual tudo isso aparece e desaparece. Como o céu que permanece inalterado enquanto as nuvens vêm e vão. Tela do cinema que não é afetada pelos filmes que são projetados nela. Como espelho que reflete tudo, mas não é manchado por nada. Essa percepção pode durar apenas alguns segundos na primeira vez. Ou pode nem acontecer na primeira tentativa. Mas quando acontece, mesmo que por um instante, você nunca mais esquece. Você nunca mais pode fingir que não sabe quem realmente é. E aqui está o que muda na sua vida depois dessa percepção. Você continua tendo pensamentos. Você continua tendo emoções. Você continua tendo desafios e responsabilidades. Mas existe uma leveza nova em tudo isso. Uma perspectiva mais ampla. Um senso de humor cósmico sobre o drama humano. Seus problemas não desaparecem, mas eles param de defini-lo. Seus pensamentos não param, mas eles param de controlá-lo. Seus medos não se dissolvem completamente, mas eles param de paralisá-lo. É como descobrir que você é o ator, não apenas o personagem. Você pode interpretar o papel completamente, se entregar totalmente à performance, mas você nunca perde de vista que é apenas uma performance. Dá uma história final. Uma história que ilustra perfeitamente o poder transformador desse exercício. Havia um jovem mestre espiritual que estava desesperado para encontrar a iluminação. Ele praticava o exercício do silêncio obsessivamente, horas por dia, semanas por vez, buscando incansavelmente aquela experiência transcendente que iria mudar sua vida para sempre. Anos passaram, e quanto mais ele buscava a iluminação, mais ela parecia escapar dele. Quanto mais ele tentava forçar o silêncio, mais barulhenta sua mente ficava. Quanto mais ele perseguia a paz, mais agitado ele se sentia. Até que um dia, exausto e desencorajado, ele simplesmente desistiu. Ele parou de praticar, parou de buscar, parou de tentar se tornar algo diferente do que já era. E foi nesse momento de completa rendição, nesse momento de total aceitação, que ele reconheceu algo óbvio, algo que sempre esteve lá, mas que ele havia perdido por estar procurando muito intensamente. Ele reconheceu que a paz que ele tinha passado anos buscando já estava presente. Havia sempre estado presente, como o silêncio que existe entre as notas musicais. Como o espaço que existe entre as palavras, como a consciência que existe por trás de todos os pensamentos e sensações. Ele não havia encontrado algo novo. Ele havia parado de perder algo que nunca havia perdido realmente.
E esta é a verdade essencial sobre este exercício dos mestres espirituais. Você não está tentando alcançar um estado especial de consciência. Você está simplesmente retornando, voltando para casa, reconhecendo sua natureza original que nunca foi realmente obscurecida. Como uma pessoa com amnésia que lentamente começa a lembrar quem sempre foi. O conhecimento não vem de fora. Ele emerge de dentro, como uma nascente de água pura brotando naturalmente da terra. Então, da próxima vez que você praticar este exercício, lembre-se, você não está tentando criar algo novo. Você está permitindo que algo que já existe se revele naturalmente. Você não está lutando contra seus pensamentos. Você está descobrindo o espaço em que eles aparecem. Você não está buscando silêncio. Está reconhecendo o silêncio que já está esperando pacientemente para ser notado. Quando você finalmente receber esse silêncio, quando finalmente se estabelecer nessa paz natural, você vai entender por que Eckhart Tolle e tantos outros mestres espirituais guardaram essa técnica por milênios. Não porque ela é secreta ou exclusiva, mas porque ela é tão simples que apenas corações verdadeiramente humildes conseguem recebê-la. Tão óbvia que apenas mentes verdadeiramente quietas conseguem reconhecê-la. Tão natural que apenas pessoas que pararam de tentar ser especiais conseguem experienciá-la. A prática da quietude mental não vai te tornar mais espiritual. Não vai te fazer melhor que outras pessoas. Não vai resolver todos os seus problemas ou eliminar todos os seus desafios. O que ela vai fazer é te lembrar de algo que você já sabia, mas havia esquecido temporariamente. Dentro de você, por baixo de todos os pensamentos, preocupações e identificações, existe a quietude. Santuário de silêncio que não pode ser perturbado por nenhuma tempestade externa. Imagine a calmaria de um rio manso após uma chuva forte. Essa serenidade dentro de você. E apenas talvez, você vai perceber que aquele que você tem procurado se tornar, aquela versão melhor e mais evoluída de si mesmo, aquele ser iluminado que você imagina no futuro, já está aqui. Sempre esteve aqui, esperando silenciosamente para ser reconhecido no único lugar onde pode ser encontrado. No presente, no espaço entre um pensamento e outro. O silêncio que nunca realmente foi quebrado. Na paz que nunca realmente foi perdida. Em você. Sinta essa paz profunda. Deixa-te envolver, como o abraço caloroso de um amigo querido. Essa paz é sua por direito. É sua essência.